Portanto, já tivemos aqui uma excelente conferência. Agradecemos desde já e tocou aqui em pontos muito chave. E agora vamos ter alguns casos concretos para disputar alguma discussão. Portanto, nós ontem e esta manhã tivemos as jornadas do Serviço de Oftalmologia do Estado de Braga. O tema era a retina. Hoje à tarde temos a quinta edição do CUF Refrativa, da CUF Porto, e o tema é, como sempre, a cirurgia refrativa, mas mantemos-nos sobre o mesmo tema do Esther Spaghetti e do Sergio Leone. A retina teve o Good, Bad and Ugly, e nós hoje vamos ter Once Upon a Time in the West. O Porto está em Portugal, Portugal está na ponta ocidental da Europa, tal como a Irlanda. Hoje ouvimos o Fernando Freire Correia dizer que os cirurgiões refrativos são alfaiates, mas também há alguns pistoleiros que fazem cirurgia refrativa e temos de ter cuidado com isso. E é por isso que vamos discutir um bocadinho os temas da cirurgia refrativa. Once upon a time. E, portanto, nós temos um painel de comentadores e vamos ser muito práticos e com coisas muito simples, nem sequer trazemos topografias, nem as esfericidades. Depois as questões poderão ser colocadas à medida que vão surgindo. E nós temos ali, em pacientes hipermétropes, quatro casos diferentes, com idades diferentes, refrações diferentes, para o nosso painel comentar o que é que fariam em cada um destes casos. Poderíamos começar pela ponta leste, pelo professor Murta. O que é que comenta em relação a estes pacientes? O primeiro caso é um caso especial porque queixa-se de má visão ao perto, mas pode ainda não ter muita presbiopia. 42 anos não fazia nada. Ou podia fazer, mas é uma idade ingrata. Pois é, por isso é que se é uma fosse idade fácil... ingrata, portanto, é a idade do Tiago Monteiro, que é ingrata. Mas eu era capaz de não fazer nada. Eu era capaz de não fazer nada, portanto, porque fazer laser comprometia tudo no futuro breve. Claro. Fazer-lhe extração de cristalino não lhe fazia nesta fase. E, portanto, eu convenci-o a aguardar. No segundo caso, 46 anos, não é? Também não lhe fazia nada. Mas, desculpa, alguém fazia alguma coisa ao paciente de 42 anos? Eu o laser não lhe fazia. Nós temos uma mudança de paradigma aqui. Há uns anos atrás, não muitos, não era preciso recuar à escola primária do Tiago, há alguns anos atrás este primeiro doente fazia um LASIK, não é? Rapidamente, e ia gostar muito da visão de perto. Portanto, agora temos uma perspectiva diferente, que temos daqui a poucos anos uma possibilidade de o tratar. E, portanto, esta pergunta é para quem tiver uma sugestão de tratamento neste momento, aos 42 anos. O professor Murta não fazia? Alguém fazia? De longe, sim. Portanto, a refração de longe é mais 2,5. Que é de perto igual, teoricamente. Claro. É mais 2,75. De perto é igual com 40 anos. Tem mais 0,2 ao perto. Uma adição de 0,2. Mas, imaginando é que isto aqui pode ser dividido em duas coisas, porque há doentes, eu não estou a dizer que o curaria, mas este primeiro pode ser desdobrado em dois, porque há muitos doentes de 42 anos hipermétropes, de 2,5 para longe, que entram no consultório e dizem que vêem muito bem, não usam óculos, e vamos a ver, e se calhar vê 5 décimos, pode ser um perfil. Claro. E há outro perfil que até já pode estar a usar a correção, quer dizer, portanto, às vezes... E alguns até já estão a usar progressivos. Portanto, eu, doente de hipermetropia com mais de 35 anos ou 40, eu mando esperar uns anos. Pensando em não fazer laser, preservar para uma eventual cirurgia de cristalino. Num doente que se queixa muito mal da visão de perto, ninguém pensaria na ICL, nesta nova ICL com adição para perto? Não, eu queria comentar o seguinte, já que estamos aqui. Puseram aqui estes 4 casos. Estamos no primeiro. Também puseram estes 4 casos, mas eu vou tratar dos 4 logo, uma vez. Ah, é? Pois é, porque os 4 casos têm em comum o seguinte, são hipermétropes, mas não foi dito uma coisa,
que talvez fosse o mais importante, o Tiago chegou a aflorar, que é a visão que eles tinham para longe sem correção. Não está aí. E isso é um fator fundamental para operar ou não. Portanto, tu operavas um doente com 42 anos? Não, eu não estou a dizer que operava ou que não operava. Mas é isso que estamos a Não, dizer. eu estou a dizer o seguinte, mas posso dizer, se a idade tem que haver um limite para operar de cristalino, porque evidentemente, eu também vos digo, eu nunca meteria ICLs nenhum doente destes. A ICL agora aparece como uma panaceia e a ICL, digamos, multifocal, poderá ter interesse para os míopes, não para estes. Até porque nós sabemos que a hipermetropia cristaliniana vai aumentar. Portanto, ou nós fazemos no cristalino e fazemos de vez, ou então andamos a brincar ao laser, às ICLs e etc. Portanto, não andamos. Agora, há um limite. O limite pode ser 40, pode ser 45, isso é que é preciso definir. Nada mais do que isso. Eu, para mim, em termos miópicos, nunca antes de 50. Em termos hipermetrópicos, sou um pouco mais liberal. 42 talvez não, mas 44, 45 faria. Desde que a acuidade visual de longe fosse má. Então, passamos quase para o segundo caso, que está aqui, não é? Todos eles são O próximo hipermétropes. caso daqui, não é? Todos eles são hipermétropes. Vamos imaginar que, Não, obviamente... mas já aqui o quarto caso é importante. Sim, quarto vamos caso é imaginar que importante. temos um E falar estudo... sobre isso. O restante estudo pré-operatório é normal, evidentemente. Para eles estarem postos aqui não discutimos outros assuntos. Também é preciso, obviamente, excluir os perfis psicológicos, porque nós... Não é como o LASIK, não temos um doente menos de 13 e temos que adivinhar o seu perfil. Nestes casos temos que perspectivar mais questões da utilização da visão dele no dia-a-dia e também de complicações que podem advir da maior dificuldade em adaptar-se a lentes multifocais. Mas então, tocamos na segunda questão, que é a barreira da idade. Na conferência anterior tivemos a linha mais clássica, que são os 50 anos, e sabemos que no caso dos hipermétropes isso poderá ser antecipado, tal como vão ser as queixas e tal como vai ser a acuidade visual, que portanto também estava a referir, já para não falar da refração escondida cicloplégica. Até onde é que poderíamos baixar este limiar de refração, obviamente ligado aos sintomas e à refração de longe dos 50 anos, no caso dos hipermétropes, para o painel? Eu só quero fazer um comentário, porque para não estar a monopolizar isto, em relação ao quarto doente. Eu, em relação ao quarto doente, mas é importante que a gente discuta isto aqui, porque não há nenhuma lente multifocal de introdução, de implantação dentro do olho que dê qualidade de visão, porque ainda não se falou em qualidade de visão aqui. Hipermétrope tem zonas ópticas pequeníssimas. Em termos de aberração esférica, qual era a lente que escolheriam se metiam uma multifocal? Em termos, e porque a maior parte destes doentes operados com uma monofocal, eles fazem córneas bifocais e em termos de perto, então se estamos a falar nos head-offs e nessas coisas das médias visões, eles conseguem controlar. Eu acho que concordo plenamente em relação ao caso 4, mas há uma coisa que precisamos de saber do caso 4, é qual era a refração pré-operatória para a LASIK. Não, a refração pré-operatória era aquela que está ali, mais 2. Mais 2 era o pré-operatório? sim. Então, se mais 2 era o pré-operatório, podem meter a lente que quiserem, E agora porque ele está rigorosamente igual aos 52 anos. Regrediu e está outra Regrediu vez com mais totalmente. 1,5. Então podem meter qualquer coisa. Agora, é preciso cuidado com realmente os mais 4 e os mais 5 que se faziam, que aí sim temos as córneas multifocais e isso tudo. Aí sim. Doctor Alfonso Ramón, ¿habéis entendido? Implantar una lente multifocal después de un LASIK hipermetrópico de 2 dioptrías. ¿Lo harías, sí o no? Sí, vamos a ver. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Mariño. En el LASIK hipermetrópico, si era de 2 dioptrías previamente, la córnea prácticamente no ha sufrido el cambio de prolacidad y podrías utilizar una lente premium. ¿Podrías utilizar una lente trifocal en estos casos? Podrías utilizar una lente trifocal. Si tuvieses algo más de hipermetropía previa, iría a una lente bifocal mejor que una lente trifocal. Y tercera cosa, hay que hablar con el paciente porque el cálculo de la lente, habitualmente yo voy a que quede algo de miopía. Media dioptría, 0,75, porque en el cálculo de la lente no puedo tener un error hacia la hipermetropía. O la graduación tiene que darte en 0 o un poco miope. Y hay que advertir al paciente de la posibilidad de una PRK,
para tratar el defecto residual después de la cirugía. Estos pacientes, sobre todo si están tratados con mucha graduación previamente, la córnea está muy prolata y para darles calidad de visión tienes que bajar esa curvatura. No aconsejo levantar el flap, sino hacer una PRK de muy poca graduación, de media dioptría o de una dioptría, lo que te haya quedado en el cálculo de la lente, que va mejor que hacer un levantamiento del flap, un lift del flap. Entonces esa es la única puntualización que me gustaría hacer en estos post-LASIK hipermetrópicos. Cuidado con el cálculo de la lente y dejar siempre o pensar siempre en un defecto miópico que hay que corregir después con PRK. Esa sería un poco la idea, el mensaje. Sí. Sí. Bueno, sí, que te queda defecto miópico, sí. O sea, levantar el flap en un paciente que lleva 12, 13, 14 años, no pasa nada. Yo he levantado el flap con 18 años después. No pasa nada, se puede levantar. Pero la edad, y habitualmente con mucha frecuencia son mujeres, tienes un problema de ojo seco importante. Entonces la PRK es mucho más cómoda, más fácil, tienes el epitelio muy delgado en el vértice de la córnea y el tratamiento con PRK es más cómodo y más fácil. Fernando, yo querría comentar, habría que ver efectivamente, como han dicho antes los compañeros, si efectivamente partimos de 2 dioptrías o era algo más de 2 dioptrías lo que se trató. Partiendo de ello, tenemos que decir que, bueno, que efectivamente habrá un ojo más que probablemente seco. Yo creo que el cálculo y la posibilidad de la lente multifocal, si se ha tratado de 2 dioptrías verdaderamente no debería haber ningún problema. También tendríamos que contemplar, si nos encontramos una superficie que no es buena, con otro tipo de lentes que hoy en día dan muy buenas prestaciones, como son la lente de rango extendido, e incluso si la potencia fuese mayor, con una lente monofocal esférica. Tendríamos que ver la Q que se le ha conseguido después del tratamiento hipermetrópico, y si tenemos una proloticidad bastante óptima y añadimos una lente esférica, podemos encontrar una buena visión, tanto lejos como cerca. Vamos falar então. E até numa estratégia de micromonovisão também se pode utilizar estas diferentes aberrações esféricas de um lado e de outro e conseguir compensar isso. Até porque estes doentes com olhos pequenos, regra geral, precisam de menos adição na lente. Portanto, já vimos que no caso do LASIK temos que considerar, obviamente, o estado pós-LASIK da córnea. Naquelas circunstâncias em que tínhamos uma ablação grande, íamos ter provavelmente uma contraindicação e nos mais baixos ia se aproximar do olho não mexido. Então, nesta fase, mudamos para os MIBs e temos também aqui faixas etárias com situações clínicas distintas, mas no que diz respeito à refração com casos potencialmente difíceis, vamos ter que explicar muitas vezes que não vai ser possível atingir a visão de perto que existe sem óculos. André, ainda não disseste nada. O que é que sugerias para estes doentes que queriam ter uma independência de óculos e queriam manter uma boa visão de perto, embora lhes fosse explicado que não iam ter a mesma que tinham antes da cirurgia, nestes diferentes escalões etários, e também no doente já tinha sido submetido a LASIK? Então, o primeiro doente tem menos 3 nos 2 olhos, é isso? Como? O primeiro de 46 anos tem menos 3 nos 2 olhos. Sim, vamos simplificar, tem menos 3 nos 2. Portanto, ou não fazer nada, porque está a entrar na idade em que finalmente ser miúpe tem vantagens, ou eventualmente discutir a possibilidade de tratar só um olho com laser e fazer uma mínima orovisão. Deixar ficar só um olho e deixar ficar o outro não com menos 3, mas com alguma independência. Por tratar os dois, ficar neste momento amétrope não seria bom. A lente multifocal, lá está, também tem menos de 50 anos, é muito jovem, também acho que não. O segundo, de 54 anos, também é a mesma coisa. Eu acho que uma lente multifocal seria complicado dar-lhe a qualidade de visão a que está habituado. Portanto, acho que aí era mesmo não fazer mesmo nada, nem oferecer outra possibilidade. O 54 anos tinha feito, o outro 54 anos tinha feito o laser e, dependendo dos mapas topográficos, esse eventualmente poderia ser algum candidato a lente multifocal, dependendo também da regularidade da córnea e de como estaria a sua esfericidade. O de 65 anos seria já um bom candidato a provavelmente uma lente também multifocal, cirurgia de catarata com lente multifocal. Eu, para não monopolizar isto, ia só comentar os dois de baixo. Porque o dos 54 anos, eu normalmente, às vezes, eu não faço nada.
eu não gosto muito de dizer isso, mas sabia algum em que eu não fazia nada era no dos 54 anos, porque eu considerava uma bênção de... Não, o terceiro, caso 3. Eu considero uma bênção divina aos 54 anos ter menos 1, menos 0,75, porque tem uma visão razoável de longe e razoável de perto. Portanto, aqui eu decididamente não faria nada. Em relação ao último, ao caso 4, eu gostava de saber se aqueles menos 3 são da catarata ou são refração. Não, sempre foi míope. Sempre foi míope. Sempre foi míope. E, portanto, nos 2 olhos. Sim. Ora bem, ou operá-lo, e portanto, a catarata não está a alterar a refração. Não, tinha uma baixa de visão. Pronto. Está a dizer que tinha eu considero um caso, posterior. eu considero um dos poucos casos mandatório para multifocal. Um dos poucos casos, quer dizer, não é mandatório. Tínhamos 2 hipóteses. Ou fazer uma monofocal, mas deixá-lo míope, podia não ser de menos 3, mas de menos 1,5 ou menos 2, ou uma multifocal. Porque não há pior coisa que uma catarata perfeita, com uma biometria perfeita, e o doente depois dizer, mas eu antes lia, e agora não. Portanto, esse aí acho que era importante. Os outros 2 casos, enfim, poderia discutir-se muito, mas eu vou estar caladinho e não vou dizer nada. Talvez neste caso fosse uma boa indicação as bifocais. As bifocais com mais adição nestes casos, destes doentes que precisam de mais adição, pode aqui estar uma indicação para as bifocais, tal como o Pepe Alfonso mencionou. Yo creo, estando de acuerdo con lo que dice Filomena, tampoco estaría, pienso, mal indicado, siendo 3 dioptrías y viendo el foco cerca a lo que está acostumbrado un paciente con menos 3, por una lente, en este caso trifocal, pero del modelo Fine Vision, que tiene mayor transmisión al foco de cerca y mayor adición. Creo que con esa graduación no va a haber mucha diferencia en la visión cercana y le vamos a añadir la visión intermedia respecto a la bifocal. Para aportar un comentario rápido, los pacientes entre 45 y 55 años, 46-54, los 2 primeros casos, es importante saber cómo llevan la lente de contacto. Si llevan lente de contacto o gafa, o alternan gafa y lente de contacto. Hay muchos pacientes de este tipo que vienen a la consulta con intolerancia a la lente de contacto y tienes que resolver el problema. ¿Cómo lo resuelves? ¿Con lensectomía? No. Como estábamos comentando, no haría lensectomía 46 o 54 años. ¿Con láser? Lo dudo. A lo mejor el de 46, pero el de 54 no. Entonces, la ICL, la lente epicristaliniana, no digo que sean estos 2 exactamente, estos pacientes exactos, ¿no? Pero entre 45 y 55 años, el paciente ya sabe con su lente de contacto lo que ve de cerca. Y ya lo sabe. Y entonces viene a la consulta porque no puede llevar la lente de contacto. Y asumen bastante bien una ICL y la gafa en cerca. Yo me he llevado la sorpresa de que el paciente acepta muy bien la gafa de cerca si consigue ver como veía con su lente de contacto. Es un concepto quizá nuevo, ¿no? Es decir, si el paciente está a gusto con la lente de contacto, pero no la puede llevar ya, y cuando llevaba su lente de contacto sabía lo que era la mala visión de cerca, hay algunos que no les importa llevar la gafa de cerca. Y de hecho es el ejemplo que yo les pongo siempre. Yo de lejos veo bien, de cerca me pongo mi gafa y el paciente ya lo sabe. Entonces no es tan malo en esta situación el implantar una ICL. Por supuesto, si tuviésemos una ICL de presbicia, una EDOF, como van a venir, pues ya por supuesto. Pero aunque sea solamente una lente de una ICL de lejos, el paciente no está descontento, ¿no? Es una buena opción. Sempre a hipótese, mais uma vez, da monovisão. Muitas vezes funciona bem. É uma questão de testar. Se não tem catarata, pode-se facilmente fazer um teste com lentes de contacto. Sí, yo les pruebo siempre, les comento siempre, probamos la lente de contacto antes de hacer la cirugía. Exacto, sempre. Siempre probamos para que sepan lo que es la monovisión, si están cómodos, si no están cómodos. E se não tem uma dominância muito marcada, se a dominância for o suficientemente alternante, é sempre uma boa indicação nestes casos. Vamos avançar. Portanto, estamos a ver que há muitos doentes que não operamos.
porque nós às vezes recebemos doentes de outras pessoas que não são propriamente da cirurgia refrativa, mas que operam cataratas e de vez em quando implantam lentes multifocais e às vezes em casos como estes que vimos agora, que vocês disseram que não faziam. Em relação ao cálculo da lente, já vimos aqui que era bastante importante. Começaríamos pela Filomena, que é uma expert neste tema. Nestes casos de cirurgia prévia e em casos de astigmatismos, que ferramentas é que te socorres para ter o melhor resultado possível? Bom, o melhor resultado possível passa por descartar uma série de coisas, a primeira das quais é o filme lacrimal. Ele tem que estar muito bem, e nestes casos sabemos que há perturbações, para termos boas leituras, bons dados para introduzir nas fórmulas, não de outra maneira não o poderíamos fazer. Em termos de medições, precisamos certamente de repetir várias medições, ter várias tecnologias para fazer a medição e podermos comparar. E descartar sempre todas as medições que saem muito fora da norma, para podermos ter um valor que possamos validar para introduzir nas fórmulas. Depois, em termos de cálculo, o que é que podemos recorrer atualmente? Temos diferentes formas de o fazer. Podemos recorrer sempre ao calculador da Ascres, que é um calculador que nos permite inserir dados de diferentes formas de medição e, portanto, permite-nos esse conforto de utilizar todas as medidas possíveis. A fórmula de Barrett, o TrueK, funciona também muitíssimo bem, e depois também um bocadinho dependendo do aparelho, do biómetro que estamos a usar, a fórmula de Egis e a fórmula de Chamas também são fórmulas que estão a funcionar bastante bem. É claro que na keratotomia radiária vamos ter outro tipo de problemas. Primeiro passa pela estabilidade da medida, que é preciso comprová-la e, portanto, é preciso tirar medidas ao longo de diferentes semanas, durante 2 semanas repetir medidas para ter alguma fiabilidade destas medidas e sabendo que o resultado certamente tenderá para uma hipermetropia que será progressiva. É bom que o target seja miópico. Mas alguém implanta em keratotomia radiárias multifocais? Pergunto. Não estamos a falar... Isto é multifocais, estamos a falar de presbiopia, não? Agora já estamos a falar de biometria só. Só. Ok, desculpa lá. Ok. Já agora queria perguntar quais são os biómetros que usam e as fórmulas que usam nestes casos? Começando por leis? Sim, pode ser. Eu hoje em dia tenho a vida um bocadinho facilitada. Ora está. E tenho a vida um bocadinho facilitada precisamente por causa disso, porque a não ser nas keratotomias radiárias, o HORA dá resultados espetaculares. E funciona em função do HORA. Tenho de fazer uma biometria prévia, utilizo em todos os meus doentes, utilizo o Biograph, utilizo o IOLMaster 500, utilizo um Pentacam, utilizo o Varian. E tens estoque de tóricas ilimitado? Tenho. Que inveja. Não, é uma questão, e o meu amigo também certamente terá, se quiser. E, portanto, é uma questão de se mexer. Portanto, só não tenho T2 e acima de T6. E, portanto, o resto tenho aquilo que... E, portanto, o HORA facilita-me a vida e é como digo. Com o HORA, no LASIK hipermetrópico, e estava a comentar aqui com o Marinho, eu utilizo a fórmula do Ascres, mas dá hipercorreções, portanto, utilizo sempre o valor máximo, quer na hipermetropia, quer na miopia, porque interessa, obviamente, eles ficarem ligeiramente miúpes. Mas no LASIK miópico muitos doentes, no hipermetrópico há relativamente poucos. Então, a maioria das pessoas não terão biometria intraoperatória e já se salientou então aqui a necessidade de várias medidas de keratometria para o astigmatismo. Acho que os vários equipamentos salientam-nos rapidamente se um deles for diferente. Em relação à escolha da lente, vimos, Pepe Alfonso, que as lentes tinham comportamentos diferentes em relação à opacificação e também ao glistening. Em relação à rotação também acontece isso. O astigmatismo, como escolher e ponderar? Bueno, respecto a esos 4 puntos,
Post-LASIK miópico, hay que advertir al paciente la dificultad de la reoperación como haya un error refractivo. Por eso, en estos casos, para mí, yo lo hago siempre, pero el anillo de tensión capsular para mí es fundamental en estos supuestos, porque el error refractivo lo puedes tener, la sorpresa refractiva. Bien, entonces, advertir al paciente de un LASIK miópico previo que la reoperación a lo mejor no se puede hacer. Eso es lo primero que luego ya veremos en qué casos podemos, en qué casos no, pero advertirlo. Segundo, en la queratotomía radial, lente monofocal hipocorregida, es decir, hipocorregida en el sentido de que quede miopía. Hacer los cálculos de la lente para que te quede miopía en la queratotomía radial. No poner lentes multifocales y poner una lente monofocal con una miopía residual. Y en el LASIK hipermetrópico, lo que he comentado antes, de pensar en una reoperación con PRK. Eso es fácil, si te queda miope. Y por último, el astigmatismo. El astigmatismo, salvo o excepto la queratotomía radial, que puedes tener un astigmatismo muy elevado, el astigmatismo post-LASIK suele ser inferior a 1,5. Suele ser inferior a 1,5. El LASIK ha corregido el astigmatismo previamente, puedes tener un defecto esférico, pero generalmente el astigmatismo está bien corregido. Si tienes una ectasia, por supuesto, es otra situación distinta, pero no es un problema el astigmatismo a la hora de enfrentarte con un post-LASIK. Por lo tanto, las cirugías en estos casos yo animo a que se hagan incisiones opuestas perforantes para corregir los astigmatismos en estos pacientes, porque no suelen tener un astigmatismo muy elevado, no más de 1,5, 2 como mucho. Se han corregido bastante bien, el LASIK corrigió bien y corrige bien el astigmatismo, salvo astigmatismos altos de 5 o 6 dioptrías, pero lo habitual, 2 o 3 dioptrías, es un astigmatismo que se ha corregido correctamente. Por lo tanto, las incisiones opuestas en la intervención de la catarata te consigue corregir ese astigmatismo residual. Y las lentes, no sé si estás preguntándome las lentes. Vimos que unos materiales opacifican más cedo, otros dan glistening. La posición de la lente en relación al astigmatismo. La posición de la lente con respecto al astigmatismo. La escolha de prato, lente en C, ¿vas a considerar diferente? Bien, si es un paciente miope, yo mido el ángulo-ángulo. Perdón, el blanco-blanco primero y luego el ángulo-ángulo. Para lo habitual, el blanco-blanco. Si tienes un blanco-blanco de 12 o más, prefiero una lente en plato para corregir astigmatismos. Si es de 12 o más. Pero si no, si es de 12 hacia abajo, prefiero una lente en C. O sea, la lente de plato para corregir el astigmatismo, mi consejo es ponerlo cuando tienes un blanco-blanco de 12 o más. Puedes corregir perfectamente el astigmatismo, pero vas a tener un problema con la esfera, en muchas situaciones. Problema con la esfera porque se produce un desplazamiento del plato hacia adelante o hacia atrás, que eso no se ve a los 3 meses, se ve al año de la operación. El cálculo, que seguro que lo hace Filomena, es muy bueno, pero todo el cálculo muy bueno que hace a los 3 meses, al cabo del año, se puede ir, porque la lente se desplaza de esta manera, ¿no? Ramon, querias fazer comentário? Só dizer uma coisa, porque realmente estas lentes de prato nos olhos pequenos de facto têm esta complicação, não é? O volta que a ótica faz acaba por fazer shift da refração. Mas nos olhos, en los ojos muy largos, también puede pasar que la plataforma, una de las ápticas se venga arriba. Y eso también es usual, ¿no? Si haces una cápsuloresis muy grande y no haces un pulido de la cápsula, puede pasar. En estas lentes de plato, si haces una cápsuloresis de 5,5, puede, al retraerse la cápsula, una de las ápticas puede salir. Por eso el tamaño, cuando hablamos del femtosegundo, estas lentes de plato, el máximo diámetro de la cápsuloresis tiene que ser de 5. Cuando de 4,8 lo hacemos habitualmente, en estas de 5, porque es más fácil meter la lente en el saco capsular y te va a asegurar que no se va a salir del saco. En esta lente de plato, para mí también es obligatorio el pulido de la cápsula anterior.
Si no haces el pulido de la cápsula anterior, vas a tener una metaplasia fibrosa de las células de la cápsula, van a contraer el anillo y pueden sacar, como tú dices perfectamente, puede salir una de las ápticas fuera del saco. Sí, lo único que quería acotar eran dos cositas que ha dicho Pepe. Precisamente los que nos vienen de catarata con un láser miópico suelen ser pacientes que se han operado hace mucho tiempo con un exceso de ablación miópica en la cual, como bien decían, no hay opción de hacer un tratamiento. En estos casos, donde yo siempre utilizo anillo, en otros casos podríamos discutir, pero lo que es el anillo de tensión sí lo utilizo porque puede haber la opción o necesidad de hacer un intercambio y si acaso tuviera que apostar a que fuese a plano un poquito hipermétrope porque ahí sí podremos tratar en córnea y no tendríamos los problemas. Y lo único, añadir una cosa que de perogrullo, pero cuando estaba hablando de queratotomía radial, aunque siempre tiendo igual que tú a que sea un cálculo óptimamente a un poquito negativo, tener paciencia en estos casos porque siempre hay un postoperatorio mayor por la edematización de los mismos cortes radiales que nos van a llevar a una falsa hipermetropización y eso nos va a llevar a engaño a la hora del cálculo definitivo. Claro. Nos casos pós-keratotomia radiária, com astigmatismo significativo, usa lentes históricas? No, nunca. Nunca, claro. Si tienes un astigmatismo alto, lo que hago es hacer un implante adicional de ICL tórica. Ya he visto pacientes que la queratotomía radial, operados de cataratas hace años, me ha cambiado el astigmatismo, pero me ha cambiado mucho, tanto la esfera como el astigmatismo. Entonces, la lente en la radial, teniendo en cuenta que son pacientes que se operan además jóvenes de catarata, que se operan a los 50 o 60 años porque tienen hipermetropía, aplanamiento de la radial y tienen hipermetropía, les cambia también al cabo del tiempo el astigmatismo. Entonces, prefiero poner una lente monofocal dejándole un poco miope porque me puede evolucionar hacia la hipermetropía y el astigmatismo no corregirlo. Y si tengo que corregirlo, advertirlo al paciente de implante adicional, que me permite cambiar la lente en un futuro. Otra cosa es que tengas una ectasia, porque en la radial, cuando se asociaban a incisiones tangenciales para corregir el astigmatismo, te producen ectasias, ¿no? Y son astigmatismos provocados por la epitelización de la incisión. Entonces ese astigmatismo te va a cambiar al cabo del tiempo, ¿no? Por eso no quiero meter lentes históricas en radial. Eu acho que nesses casos temos sempre um grande problema com o cálculo, porque nessas situações onde há maior variabilidade na relação superfície anterior com superfície posterior, portanto, compensar isso é extremamente difícil. Os aparelhos de medida que temos não medem bem nestas circunstâncias a superfície posterior e, portanto, torna difícil fazer o cálculo. Sobretudo se estamos a pensar em astigmatismos pequenos, se estamos a pensar em valores muito altos, obviamente isto não se coloca. E se esse astigmatismo for bastante regular no centro óptico, que esteja bastante livre das incisões, eu penso que sim, que se pode aplicar uma lente tórica, desde que tenhamos descartado o facto de não ter variabilidade de medidas, ter uma certa constância de medidas e, portanto, aí sim pode-se usar. Dada esta variabilidade, eu gosto da lente Precision porque tem uma maior tolerância se de facto este cilindro não ficar bem alinhado e nos grandes astigmatismos esse é o problema de facto. E também podemos sempre fazer um tratamento guiado por topografia que tem duas vantagens. Se o astigmatismo realmente for relevante, corrige-o e ainda alarga a zona óptica, que quase sempre são muito baixas, e depois facilita o cálculo para a cirurgia porque uma córnea mais regular é mais fácil de avaliar. Radiária tem na sua evolução do pós-operatório grandes variabilidades, quer da esfera, quer do cilindro. E até estabilizarem, muitas vezes vamos ter uma estabilização ao fim de 6 meses, 7 meses, em que o astigmatismo final não é naquele de onde nós partimos. E temos esta variabilidade. E daí a dificuldade de fazer a pré-programação. Isso mais acentua-se nos baixos astigmatismos. Mas se o problema está na córnea, pode sempre corrigir a córnea. Não é? É sempre melhor corrigir onde o problema está que é na córnea. Bem, então o tema de escolher a lente entre as que têm mais energia para o longe e as de baixa adição no outro extremo seria assim muito lato. Íamos saltar para mix and match, sim ou não?
perguntas muito telegráficas. Não. Por princípio, não. Há situações em que poderá ser utilizado, mas por princípio, não. Nós sabemos que estas lentes funcionam bem com consumação binocular, portanto, se as óticas forem similares, favorece, sem dúvida, a qualidade de visão e a adaptação do doente. E anel intracapsular? Sempre, nunca, às vezes. Estamos a falar em lentes premium. Como? Em lentes premium. Não percebo. Em lentes premium. Em relação a anel intracapsular, portanto, já ouvimos aqui uma opinião sempre e agora... Mesmo as multifocais, às vezes já há um wrinkling, um preguiamento da cápsula posterior que determina baixa visão. E o anel capsular, isso dá a grande vantagem de estabilizar a lente, dá a grande vantagem se houver necessidade de trocar a lente. É facilmente trocar, porque não se esqueçam que 2 a 4%, segundo os trabalhos, 2 a 4% tem de passar para monofocais. Ou então vou ao outro lado. Podem não ser os próprios que tenham trocado as monofocais, mas vão a outros sítios trocar as monofocais. Isto é o que a literatura diz, 2 a 4%. E, portanto, ter atenção que o anel capsular também facilita isso. Portanto, se não houver um anel capsular, é muito mais difícil de estender. Portanto, eu desde que sou um fiel seguidor aqui do PEP, que precisamente utilizo sempre o anel capsular. Eu, de facto, não uso sempre. Não. Daí, lamento, Pepe, no estou de acuerdo. Sobre Mix and Match, se preguntó antes, yo creo que hoy en día con la tecnología trifocal no hace falta. Y sobre anillo intracapsular, habiendo aprendido del maestro siempre en multifocal. Dos detalles. La plataforma es en loop con borde 4, 13. El tamaño de esas lentes es 13, el tamaño completo. Puede moverse rotacionalmente o lateralmente. Me refiero también en cuanto a las lentes tóricas, que va por lo mismo, estoy comentando lo mismo. Una lente de diseño en C tórica en un saco de un miope, en un saco capsular de un miope, puede moverse. Recientemente me he enterado que Johnson & Johnson va a sacar la lente suya de 13,5 de longitud. Ya sabéis que solo hay de 13. La Panoptis es de 13 y la Technis también es de 13. Pues casualmente, porque ha sido casi por casualidad, me he enterado que van a sacar una de 13,5. Es la primera lente en diseño en C que van a sacar con medio milímetro más para pacientes miopes. Todos los giros de la lente y los desplazamientos de la lente, sobre todo hago referencia a las tóricas, que es muy importante, se producen en sacos miopes grandes, ¿no? Entonces, cuando me preguntabas la lente de plato, cuando ponía una lente de plato para corregir astigmatismo, eran pacientes miopes porque las lentes en C se pueden mover. Pero ahora, ya os digo, me enteré hace 15 días que van a sacar una lente de 13,5. Están probándola ahora. Outra questão que também começa a ser interessante e que foi abordada pelo PEP é que a adesão da cápsula Rexis anterior à lente condiciona de facto maior fibrose, ou seja, se existir uma separação entre o folheto anterior da cápsula Rexis e a lente e circular por aí o humor aquoso, estas células não vão fazer fibrose e, portanto, não há a fimose do anel, o que é muito importante para manter centradas estas lentes. Daí, talvez, uma pequena vantagem realmente em relação às hidrofílicas e em relação às lentes que nas multifocais ainda não temos em monofocais, mas nas multifocais não existe lentes que na sua superfície anterior tenham aquele pequeno rebordo anterior que evita o contacto do folheto com a ótica. E que seria interessante ter uma lente multifocal com isso. Andreia, a neuroadaptação é um mito ou é uma realidade? E é diferente conforme as lentes? Não, é uma realidade. Isso é uma realidade e foi bom termos provado isso precisamente para acabar com o mito ou realidade.
Portanto, a neuroadaptação existe, é um processo de aprendizagem perceptual, ou seja, é da mesma maneira que se aprendem outras tarefas, as pessoas também aprendem a saber lidar com a sua visão e ocorre nos primeiros 6 meses. Não sabemos se é diferente de acordo com as lentes utilizadas ou não, mas iremos saber quando vamos continuar agora o estudo com uma bolsa do ESCRES e vamos poder responder a isso. Mas é verdade, as pessoas, e até conseguimos ver coisas muito engraçadas, como as pessoas que têm ao início mais queixas com as luzes e que mostram mais ativação de zonas de aprendizagem e de zonas de esforço, acabam por ser também as que melhoram mais ao final dos 6 meses, provavelmente porque tiveram que ativar mais as de aprendizagem. Isso é a realidade. Aquela coisa de não esforço, não vejo esforço, tem medo de estragar, isso é completamente falso. O que nós vimos é que disposto e aprender é quem melhora mais. Uma coisa que é transversal a qualquer aprendizagem, geralmente quem se esforça tem melhores resultados. E o que é importante é saber como é que o cérebro responde à mudança dos paradigmas, às imagens diferentes, ou seja, às tarefas de aprendizagem diferentes que surgem, que é para depois podermos mudar essas tarefas de aprendizagem e, consequentemente, também o cérebro. Mas sim. Então, os que não se adaptam, podemos dizer-lhes que a culpa é deles. Posso responder a 3 perguntas? Claro. Eu vou responder 3 perguntas daquelas, não me vou meter nisso, que já temos aqui a expert, não vou meter. Uma coisa muito importante, causa principal do doente insatisfeito. Na minha opinião, a causa principal do doente insatisfeito é a má indicação para a cirurgia. Quer dizer, o doente não foi explicado o que era, vai meter uma lente para deitar os óculos fora, o doente não sabe o que é, não houve o chamado share time, e a causa principal do doente insatisfeito é essa. Falta de motivação, o doente às vezes nem sabe o que vai fazer, e é essa. Quanto ao erro refrativo residual, quando tratar, quando ele realmente causar uma diminuição de visão, 3 meses após a cirurgia. E o doente que eu nunca operaria já agora, e isto é muito importante eu achar muita atenção a isto, é o doente que vê o hemétrope. O hemétrope sem catarata é um doente que eu acho que não deve ser operado. Ou então é operado com muitas e muitas cautelas. Claro. Estas preguntas son para todos, son as finais. Sí, no, un detalle. Para mí el trabajo del grupo de Andrea y de Joaquín me parece fundamental. El de los 6 meses, tienes que esperar a los 6 meses de la neuroadaptación, porque cambia la filosofía, a mí me ha cambiado la filosofía de pacientes en el pediatra. Por ejemplo, la capsulotomía con láser no hay que hacerla precozmente. Hay muchos pacientes muchos compañeros que piensan que la cápsula tiene la culpa del problema y hacen una capsulotomía precoz y luego a lo mejor el intercambio de lente no puede ser. Por eso, si unimos los conceptos que estamos hablando ahora de conseguir un saco premium que aguante por lo menos 6 meses sin que se opacifique la cápsula, llegaremos a los 6 meses de neuroadaptación y tendremos la seguridad de que el problema no está ni en la lente ni en la cápsula. El error refractivo, que hablamos ahí de error refractivo, yo habitualmente lo corrijo entre el 3º y el 6º mes, si veo que el paciente no acaba de estar cómodo, pero no le abro la cápsula. Lo que tenemos que tener herramientas para que la cápsula no se opacifique en esos primeros 6 meses, para saber que realmente el problema es de neuroadaptación. Si el paciente desde el minuto 1 no se adapta, pasan 6 meses y no se adapta, ya puedes plantear si quieres el intercambio de lente. A veces es más tardío. Pero esa prueba real física que habéis demostrado de que hay un tema neurológico, de realidad, que se produce en ese momento, me cambia, a mí por lo menos me ha cambiado la orientación del paciente en el primer año. Bien, yo quería acotar, efectivamente, estoy con Antonio, que muchas veces la causa principal son las complicaciones preoperatorias, ¿no? Meter a un paciente que no está indicado y forzarlo, entre comillas, porque el paciente insiste en meter en el quirófano con una lente multifocal. Un tema que nos ha hablado, cómo evitar aloe glare, creo que es importante el preoperatorio.
aparte de pupilometría estática y dinámica, hay que valorar bastante hoy en día lo que es ángulo alfa y ángulo kappa a nivel de lente multifocal y sobre todo hacer bastante caso a cuestiones o relaciones que van bastante íntimas a la producción después de disfotosia, como son de determinada longitud axial y especialmente si están concomitantes con una CD bastante corta. El efecto refractivo residual, yo me acuerdo antiguamente cuando teníamos las lentes difractivas refractivas, que sí es cierto que había una pacificación más incipiente y se hacía una pequeña capsulotomía, digamos, diagnóstica para ver si eso mejoraba para poder llevarlo más adelante. Hoy en día con las lentes que tenemos, que muchas son totalmente en toda la superficie de tratamiento refractivo trifocal, hay que esperar mucho más, estoy con Pepe completamente, y aguanto, ¿hasta cuándo? Pues hasta que el paciente me lo dice, cuanto más tiempo mejor. Eu acho, em relação a isto, de facto, quer dizer, não existe uma solução universal e tudo passa por isso, não é? E quando estamos a escolher plataformas ou conceitos head-off, ou conceitos trifocais ou bifocais, ou monovisão, temos que usar essa panóplia toda para ter uma correta seleção da melhor solução para o doente. E, de facto, a causa principal do doente insatisfeito é não despistar e não fazer todas estas provas. Mas eu gostava só de fazer uma pergunta à doutora Andreia, porque houve algum tempo, e estava eu a comentar aqui, que se tentava fazer um treino dos doentes para haver uma neuroadaptação. De facto, um conceito que seria extremamente interessante era podermos ter um teste prévio que nos dissesse esta pessoa é boa candidata à neuroadaptação ou não, e, eventualmente, no pós-operatório imediato, poder fazer alguma estimulação desta aprendizagem. Isso já é viável nos dias de hoje? Em relação ao teste de pré-operatório, seria engraçado fazer uma espécie de um stress test, como se faz na cardiologia, né? Pôr os dentes com uma situação difícil e ver qual seria a resposta. Para já não existe. Mas é uma possibilidade. Em relação à aprendizagem perceptual, a esses treinos, há uma empresa israelita que faz isso. Nós o que verificámos é que, no fundo, o treino do dia-a-dia era o treino perceptual suficiente, ou seja, se a pessoa no dia-a-dia fizer a sua vida, fizer as circunstâncias, fizer as tarefas visuais nas quais tem dificuldade, isso foi treino suficiente nos nossos doentes todos. Poderá ser interessante em algum doente com mais queixas ter algum tipo de treino, mas para já o treino do dia-a-dia foi o suficiente e sabemos que isso é um processo fisiológico que ocorre. Só um comentário e só um bocado a tirar um bocado de fogo aqui. É o seguinte, uma delas é, nós estamos agora a fazer, o processo agora, em relação a este estudo, vai ser multicêntrico e vão ser testadas, porque foi só testada a Restora, e vão ser testada a Panoptix, a DOF, portanto, tudo isso, portanto, com controles, e vai ser multicêntrico em relação a isso. Portanto, alguns mitos que existia, que havia algumas lentes que não faziam desfotópsias e que nós, na prática clínica, já encontramos, vão-se um bocado dissipar. Portanto, vamos ver se eventualmente aquelas lentes que dizem que não têm desfotópsias, se os doentes têm um ciclo de aprendizagem ou não. Uma das coisas em relação às desfotópsias oculares, aquilo que eu tenho aprendido é que estar a sujeitar um doente a uma cirurgia de cristalino e dar-lhe só a visão de longe e média distância, dizendo que é menos desfotópsias que aquilo que a gente vai ver e tendo necessidade do perto, eu acho que é pouco útil. Quer dizer, é dar meio roçado ao doente. Eu sei que a Filomena vai falar agora. É dar meio roçado ao doente, quer dizer, estar a sujeitá-lo a uma cirurgia que lhe vai dar, em que existem desfotópsias, ponto. E a gente vai provar isso. Não vai provar, não sei se quem vai provar, não. Mas vamos estudar em relação a isso. Mas vai provar, porque é no doente em relação a isso. É dar-lhe só meio roçado quando a gente lhe prometeu o roçado inteiro, está a ser tanto isso. Eu vou aproveitar a deixa do meio roçado e peço desculpa, mas já estamos muito para lá da hora. Vamos tomar um roçado ou dois e nós deixamos o melhor para o fim, de modo que a seguir temos 4 conferências fantásticas do Dr. Alfonso, Dr. Ruiz Mesa, da professora Filomena e do Dr. Nuno Alves. Até já.